Hey pessoinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para ensinar vocês a fazerem personalização das capas de cadernos aí de vocês com recorte de revista, impressão, gibi e o que vocês quiserem. E para isso vocês vão precisar aí de agendas ou dos seus cadernos. Às vezes a gente manda o pai ou a mãe comprar e a capa não é exatamente do jeito que a gente queria, então aproveita para pegar esses cadernos assim. Vão precisar também de cola branca escolar. Dessa cola branca normal, gente, cola quente, tesoura e pincel. Vocês vão precisar também de estilete, verniz acrílico. Isso fica a critério, é mais para fazer o acabamento mesmo. Também vão precisar de recortes aí, impressões, páginas de gibi, o que vocês quiserem. E o EVA. Eu tô usando o preto porque ele fica mais legal no fundo, mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem. A primeira coisa que a gente vai fazer ali, posiciona a capa do seu caderno em cima ali do EVA e aí é só cortar com estilete. Sempre corta com uma sobrinha, eu não cortei com a sobra, mas é bom cortar para o caso de ficar torto e você poder arrumar depois. Então, corta das duas capas, é só colocar aí as capas em cima e cortar. Essa aí eu já cortei com uma sobrinha a mais, então corta com a sobra que é melhor para vocês poderem ajeitar depois. Caso também vocês queiram, gente, não precisa ser EVA, caso vocês queiram fazer em uma capa de caderno que seja lisa, que não tenha nenhuma estampa, ou vocês queiram usar tinta, vocês podem pintar com tinta. Então, depois que vocês cortaram aí o EVA, aí é só ir colar em cima da capa com a cola quente. Eu uso essas fitas dupla face só para segurar mesmo, mas não tem precisão, pode ir direto. Então, é só passar a cola quente toda a borda da capa e aí é só colar. E como eu falei, fica a critério de vocês, se vocês acharem um caderno com a capa lisa ou quiserem pintar o que fica melhor para vocês. Depois de colar, aí é só tirar ali o que tiver de sobrinhas. Com o estilete mesmo, porque o corte fica melhor. Mas se quiserem usar tesoura, pode usar tesoura também. Então, feito isso, lembrem de fazer a parte de trás também. E agora a gente vai escolher o que a gente vai colocar de colagem. Eu imprimi essa bonequinha aí que eu desenhei e peguei alguns recortes de revistas e vou usar esses adesivos fofinhos aí também junto. Então, eu peguei aquela frase de uma revista, recortei de uma revista. E a primeira coisa, antes de começar já ir colando, monte mais ou menos como você quer que fique. Então, ali eu vou recortar. Eu não vou colocar os adesivos certinhos, que nem eles vêm quadradinhos. Eu vou recortar para ficar parecendo mais que seja um recorte de revista e não que eu colei um adesivo ali. Então, aí é só recortar em volta, escolher todas as imagens que você acha que vai ficar legal para aquela capa. Essa eu vou fazer uma coisa mais simples, então tá aí montado mais ou menos do jeito que eu quero. Depois que você montou, você tá com isso na cabeça, então a gente vai passar a cola. Pode passar ali no EVA inteiro, porque a gente vai passar depois por cima, então não tem diferença. Então é só espalhar toda a cola. Espalha bem, porque às vezes fica muito enrugadinho. Uma coisa ou outra sempre vai ficar enrugadinho por causa da cola, mas se você espalhar bem, ela vai ficar bem menos, não vai enrugar tanto. Então aí é só vocês irem colando nos lugares que você escolheu, os desenhos que você escolheu. Eu não indico muito fazer com impressão, gente, porque a impressão, ela mancha a hora que você passa a cola em cima e você precisa passar a cola em cima depois para segurar bem. Então, façam com recorte de revista, essas coisas, eu acho mais garantido. Eu fiz com a impressão porque eu queria muito fazer a capa com essa menininha. Então, depois que tudo já tá coladinho aí, agora a gente vai passar a cola em cima. Então, é nessa parte que geralmente as impressões mancham. Então, eu indico mais fazer com recorte de revista mesmo. Mas pode fazer também, se vocês quiserem. A minha manchou, mas mesmo assim ficou bonitinha, porque só manchou o rosto dela mesmo. Então, espalhe por cima, tudinho, bem bonitinho. E aí, a gente vai deixar secar. Eu só vou fazer a parte da frente, não vou fazer a capa de trás. Então, depois que ele secou aí, tá sequinho, vocês podem parar por aqui. Eu resolvi dar um acabamento com verniz acrílico, porque ele fica um brilho mais bonitinho no caderno. Então, eu vou usar o verniz acrílico agora. Eu indico mais pra vocês. Nos outros que eu vou mostrar, eu fiz com o rolinho. O rolinho não fica tão marcado, mas podem usar o pincel também. Então, é só espalhar. Ele fica branquinho assim mesmo, gente. Não se assustem, ele some depois. Então, é só espalhar por cima de toda a capinha ali, tudo bonitinho.
para ficar todas as partes brilhosas. Então, espalha bem. Feito aí a parte da frente, eu vou fazer a parte de trás também, porque eu não quero que o EVA fique fosco. Então, eu passei só para dar um brilho no EVA, para ficar legal, não ficar essa coisa fosca do EVA mesmo. Então, aí vocês põem pra secar com ele aberto, assim, gente, pra não borrar e não grudar em nada. Então, com ele aberto, por favor. E aí, ele ficou desse jeito. Ele ficou muito fofinho, gente. Ela ficou muito lindinha. Então, lembrem de pôr ele aberto, gente. Não guardem ele dobrado. Então, agora a gente vai fazer esse caderno. Eu já fiz a parte da frente pra vocês, pra não demorar tanto. E agora eu vou fazer a parte de trás. Eu escolhi fazer com alguns recortes que eu tinha da Avril. Então, como a gente fez no outro, a gente vai posicionar aí a capinha. E aí a gente vai cortar. Se vocês tiverem alguém para ajudar nessa parte, é muito bom, porque fazer sozinha é meio tenso. Ainda mais se o caderno for grande. Mas dá certinho, não se preocupem. E lembrem de cortar com a sobrinha, como eu falei. Não se preocupem que se vocês cortarem a sobrinha, não precisa se preocupar em ficar bem retinho. Então, feito isso... Agora, é só fazer como a gente fez o último, passar a cola quente e colar o EVA na capa. Ou, como eu falei pra vocês, quem quiser, vocês podem pintar com tinta preta ou da cor que vocês quiserem. Acho que a tinta preta cobre melhor e fica um fundo mais legal. Então, fica a critério de cada um aí, vocês escolhem o que fica melhor pra vocês. Então, aí estão os recortes que eu separei ali para fazer. E não se esqueçam de cortar a sobrinha fora, por favor. Eu já tava esquecendo disso. Depois que você cortou ali a sobrinha, gente, então agora a gente vai começar a posicionar, que nem a gente fez o último. É igualzinho, a mesma coisa. Então posiciona do jeito que vocês acham que vai ficar mais legal. Vai montando uma ideia, porque fica melhor montar antes, para vocês saberem mais ou menos como vai ficar. Escolham as imagens realmente que vocês vão usar. E aí eu escolhi aquela ali para ser a base e eu marquei com a caneta o lugar dela para mim poder ir montando o lugar que as outras iriam. Então aí é só passar a cola e espalhar que nem a gente fez a outra. E aí já vai colando em cima. Deixa tudo ajeitadinho do jeito que você quer. E aí depois é só passar a cola em cima mesmo. E aí é só espalhar bem. Para quem quer fazer com impressão, a dica que eu dou é não imprimir no dia. A bonequinha eu imprimi no dia. E aí, nessas fotos da Avril, tem algumas que são impressões minhas que eu já tenho há muito tempo e elas não mancharam. Então, quem quiser fazer com impressão alguma coisa assim, então imprime ela alguns dias antes, algum tempinho antes, para ela não manchar. Porque se você imprimir no dia, ela vai manchar mesmo. Se elas mancharam, elas mancharam muito pouquinho, não foi muito, que nem a bonequinha que ficou com a cara toda rosa. Então, feito isso, agora é só pôr pra secar. Agora a gente vai passar o verniz e eu resolvi fazer com o rolinho, porque com o pincel fica muito marcado as pinceladas. Então, a gente vai passar aí o verniz, espalhar bem ele. E aí eu tô fazendo a parte de trás também, mas o ideal é vocês fazerem uma parte e depois fazerem outra, que fica mais fácil de guardar ele para ele secar. Mas caso vocês queiram fazer assim, é só deixar ele secando aberto do jeito que tá aí. Não deixar ele encostar em nada, não cair nada em cima. Então, depois de seco, ele ficou desse jeito aí, gente. Ele fica com esse brilho, fica legal, não fica parecendo muito que é o EVA que tem no fundo. E a minha capa da Avril ficou desse jeito. E agora uma última opção para quem quiser fazer. Se vocês quiserem fazer aí com folhas inteiras, não precisa fazer o fundo, gente. Como eu vou fazer esse com o gibi, que foram algumas folhas que sobraram quando eu fiz a parede e essa mesa. Então, é só vocês espalharem a cola mesmo em cima ali. Eu tô usando essa agendinha pequenininha que eu não sei de onde que eu tinha. E posicionar ali a folha, e se o caderno for maior, é só você ir colando uma do lado da outra, daí não precisa fazer fundo. É só ir colando mesmo, em cima mesmo da capa, desde que vocês passem bastante cola e colhem bem, ele vai segurar bem. Então, depois que você passou, não esqueçam de passar cola em cima dele, tá bom, gente? E depois que a cola secou, aí a gente vai passar o verniz
Nele também a mesma coisa, os mesmos passos, só que vocês não vão precisar pôr o EVA, dá menos trabalho e é mais rápido para fazer também. Então aí, depois que secou a cola, que tá tudo bonitinho, é só passar o verniz. Quem não quiser passar verniz não precisa, porque a cola já impermeabiliza bem e ele já fica com uma página mais brilhosinha. Mas eu gosto de passar o verniz porque dá um acabamento bem mais bonito mesmo. E esses verniz acrílicos é para artesanato, gente, não é aqueles que você passa em parede. Por favor, vão em uma lojinha de artesanato que tem. Então, depois que ele secou, ele ficou desse jeito. E tá aí a minha agendinha da Vampira do X-Men, gente. Eu adoro ela. Meu apelido era Vampira, por isso que eu escolhi ela. Então, é isso, gente. Meus cadernos e minhas agendas ficaram desse jeito. Ficaram muito fofas. Eu adorei o resultado delas. E como eu sempre digo, usem a criatividade de vocês. Deixem tudo com a personalidade de vocês, façam com coisas que vocês gostam. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. E não se esqueçam de apertar no botãozinho gostei aí embaixo. E até o próximo vídeo. Beijinhos!